Esportiva. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Futebol é com a Bandeirantes, vai, 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 vai. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Vladimir Catarino, difícil hoje, hein? Difícil hoje. Botafogo 2-0. Olha, a Ponte é 14ª com 12 pontos. Está a 2 pontos da zona de rebaixamento. O próprio Botafogo ultrapassa a Ponte. Público em Ribeirão Preto, 2.631. 2.631 para 36 mil de renda. O Elvis, então, recebe o amarelo, é o terceiro, foi no primeiro tempo. O Elvis saiu no intervalo. O seu destaque, Catarino. O único dos pendurados, né, Edu, que recebeu o cartão amarelo foi o Elvis. Estavam pendurados nesta partida Pedro Rocha e Gabriel Risso. Estão livres, né? Mas corre riscos também, né? Se tomarem o cartão contra o Ceará, podem ficar de fora do derby. Próximo jogo da Ponte contra o Ceará na terça-feira, daqui uma semana praticamente, né? 9 da noite no estádio Moisés Zucarelli. A Ponte Preta segue a sua sina, ainda não venceu jogando fora de casa nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Edu? É isso aí, tem a pendência do Renato também, né? Renato se machucou e tem o Emerson Santos também, né? A contusão do Renato é muscular, né? Do Emerson a gente ainda não tem informação completa, mas do Renato muscular, então pode demandar um pouco mais aí de tempo também para recuperação. Isso sem falar que o Gabriel Novaes foi operado hoje, né? Isso, passou por cirurgia hoje no Hospital Vera Cruz. Fratura no braço direito é outro também que já começa esse processo de recuperação. Tá bom, até daqui a pouco no Até track, já, né? Edu. Até já. Olha, o Emerson Santos, ele foi amarelado, tá pendurado. O Igor Inocêncio foi amarelado, tá pendurado. A Ponte tem... O Gabriel Novaes não joga mais esse ano, né? Tá pendurado. O Luiz Aquim foi na seleção boliviana, tá pendurado, mas não joga mais também. Ele joga só depois do derby, que vai voltar depois da Copa América. Gabriel Novaes joga sim, né, Edu? Oi? Não, Gabriel Novaes joga, né? Porque a fratura de braço é uma cirurgia, tal, fisioterapia. O braço não é uma perna, não é uma operação de joelho, né? Acredito aí que um mês e meio tá de volta. Ah, que bom. Então, em breve, Gabriel Novaes, o Aquim, o boliviano, tá pendurado, mas, enfim, só depois da Copa América. O Gé toma o primeiro da segunda série, né? Ele vai ser amarelado contra o Ceará, mas vai estar ok pro derby se não for expulso, porque o Gé, todo jogo, ele toma amarelo. O Gabriel Risso tá pendurado, deixa eu ver o que mais. O Pedrão Rocha, goleiro, tá pendurado. O Elvis já tomou o terceiro, então fica fora contra o Ceará, tá limpo para o derby. É isso aí.
situação de cartões da Ponte. Vamos lá, Tigrão, começa com você, depois o Greg comentando, Botafogo 2.0, num jogo complicado. Aliás, o Elvis tomou o amarelo com 16 minutos de jogo. Depois, duas alterações no primeiro tempo, contusão. Primeiro foi do Renato a 23 minutos, entrou Iago Dias, depois foi o Emerson Santos saindo, entrando Dudu Vieira. Aí no intervalo, alterações também, saiu o Elvis no intervalo, entrou o Matheus Regis, e aí a Ponte, enfim, foi se perdendo, o Tigrão vai explicar. Fez alguma coisinha, foi no primeiro tempo, com 8 minutos de jogo, o Gé deu um chute fortíssimo, raspou, teve um chute do Renato, boa defesa do goleiro aí, que jogou na Ponte aí, o tal do João Carlos, teve uma falta que o Elvis cobrou no finalzinho a 46, teve um giro dado pelo Iago Dias a 26 antes, porém, tem um contra-ataque a 47 que o Gé acabou não aproveitando. 1-0 Botafogo, a 10 do primeiro tempo com o Matheus Barbosa, ex-Guarani. E aí o Pedrão faz uma belíssima defesa, teve uma bola no travessão da Ponte também, sem um tempo horrível. E o segundo gol a 47 do Patrick Bray. Oi, Tigão, Botafogo 2.0. A Ponte fez uma péssima partida, não pode reclamar de absolutamente nada, a não ser da sua falta de sorte de ter perdido 2 jogadores muito cedo, contundidos, né? Um deles, inclusive uma questão muscular que preocupa, é o Renato, estava bem no jogo, melhor defesa do jogo para mim, já adianto o meu voto aqui, foi num chute do Renato, que o João Carlos pegou e perdeu também, e aí a gente ainda não tem a informação toda, mas pode ter sido algo grave, por exemplo, uma fratura de nariz, perdeu o Emerson Santos, cabeceou a nuca de um jogador adversário. Aí o azar. Agora, fora isso, a Ponte começou deixando uma ótima impressão, começou fustigando, começou com as linhas altas, vertical, usando os 2 lados do campo, botando às vezes o Renato, botando às vezes o Dodô do lado esquerdo, o Gé infiltrado, o Gé tirou uma bola, dando uma chapa nela, tirando do goleiro, por azar dele e da Ponte. A bola sai uns 20 centímetros ou menos que isso do poste direito do João Carlos, que não chegaria. Então a Ponte começou a dar a impressão de que iria reviver a grande atuação do Campeonato Paulista lá em Ribeirão Preto, quando ela ganhou por 3-0. Lê do engano. Daqui a pouco começou a recuar, começou a errar passes, começou a perder intensidade, e a cada vez mais lenta, e já terminou o primeiro tempo inferiorizada, mesmo com o placar em 0-0, mas com o Botafogo comandando o jogo. Veio a segunda etapa e desandou de vez. Aí com a saída do Elvis, mesmo com o esforço do Dodô fazendo essa função de meio campo, tentando fazer a bola chegar com qualidade à frente, a grande verdade é que alguma coisa que ele conseguiu meter a bola, os atacantes não prenderam, não evoluíram, não conseguiram criar absolutamente nada, foram presas fáceis para a defesa da equipe do Botafogo, e a Ponte fez uma péssima partida, péssima, especialmente no segundo tempo, uma atuação, uma das piores na Série B até agora. Uma péssima apresentação, um jogo horroroso, um time sem poder de reação, um time lento, um time desorganizado e com alguns jogadores produzindo abaixo daquilo que é o mínimo exigido para um jogador de futebol profissional. Estou falando de Matheus Regis, estou falando de Iago Dias, estou falando do senhor Igor Inocêncio, que não erra, não acerta, e erra todos os cruzamentos, todos. Ele cruza na linha de cintura do adversário e ainda é extremamente vulnerável na marcação pelo seu setor. E estou falando também do seu Castro, que não pode tomar o drible que tomou no giro que fez para fazer o arremate quando o Pedrão solta e sai o primeiro gol, o jogador do Botafogo, o Alexandro, o número 9. Não pode o seu Castro, num drible de corpo, ser tão inocente e ser envolvido como foi. O lance era com ele. Ele não poderia permitir o giro. Ele teria que ter interceptado, que ter cercado, que ter tocado na bola. Ele vai sem convicção nenhuma, toma o drible no giro e na virada, aí, claro, o Alexandro bate forte, o Pedrão bate roupa, ninguém chega para a cobertura, fica todo mundo olhando lá para a Praça 15 de Novembro em Ribeirão Preto, e aí, pernonas compridas, falso lento, chega o Matheus Barbosa e põe a bola para dentro. A Ponte não chutou uma bola no gol no segundo tempo.
não propiciou nenhuma defesa ao João Carlos. Para mim, o pior tempo de jogo da Ponte na Bezona até agora, esse segundo tempo contra o Botafogo, e a derrota foi absolutamente merecida. A Ponte não tem nada a reclamar numa atuação, tecnicamente falando, vergonhosa. Meu caríssimo Edu Pinheiro. Olha, gol do Coritiba, hein? Gol do Coritiba, gol do Lucas Ronier. Coritiba 1, América 0. Brusque e Avaí tá 0-0. O Santos venceu o Santos 2, Goiás 0. Por enquanto, o Santos volta ao G4, se recupera depois de 4 derrotas. E aqui, Gleger, queremos ouvir, hein? Botafogo 2, Ponte 0. Então, Edu, o que dá para dizer é o seguinte, né? É erro de estratégia, né? Porque o primeiro tempo da Ponte, para mim, foi bom. Primeiro tempo bom, sim, começou bem o jogo. Depois o Botafogo começou a ser melhor, depois a Ponte equilibrou o jogo. Para mim, terminou o primeiro tempo melhor do que o Botafogo. A estratégia era interessante, era boa, meio de campo um pouco mais povoado. Assim, não dá pra gente também ficar aqui falando, mas o Nelsinho mexeu errado, ele tirou... Eu não teria tirado o Elvis, né? Ele tirou o Elvis num pensamento, vou tentar botar um pouco mais de pressão, coloco 2 homens abertos, né? Faço um 4-3-3, pressiono, só que deu errado a substituição. A leitura que ele tinha que ter feito, e não dá, eu não estou aqui para dizer que o Nelsinho Batista, que é um baita de um cara experiente, um cara vivido, rodado, que ele está certo ou que ele está errado, mas a leitura que eu fiz do jogo era essa. É um meio de campo povoado, né? Estudando o time adversário. Você vê, por exemplo, primeiro tempo, quantas defesas o Pedrão fez? Nenhuma defesa. Então o time estava bem postado. O time estava ali bem compactado. Depois teve um gol que foi uma falha técnica do goleiro da Ponte, que isso aí acontece. Isso aí uma hora, o Pedrão tem salvado a Ponte inúmeras partidas. Uma hora vai errar. Uma hora vai acontecer um erro. Ele calculou errado ali, um erro técnico, sai o primeiro gol, né? E depois, aí a Ponte não conseguiu evoluir. Para mim, sentiu o gol emocionalmente, né? Não tinha. E eu vou voltar a repetir. Não dá para tirar o mérito. A Ponte perdeu o jogo? Claro que perdeu. A Ponte não fez um bom jogo? Segundo tempo não fez. Mas não dá também para tirar o mérito do Botafogo. Não dá. O time do Botafogo marca muito, né? Tá numa sequência muito boa. Nós falávamos disso durante a semana. Eu não vou aqui ficar dizendo, a Ponte não jogou nada, o Nelsinho não sabe nada, o Nelsinho mexeu totalmente errado. Não, porque aí você tira o mérito do seu adversário. Jogou em casa e fez por onde. A estratégia do português deu muito certo. Deu certo no primeiro tempo, que ele conseguiu segurar o ímpeto do time da Ponte, equilibrou, depois, né, deu ali, voltou no segundo tempo. Você vê, mas tem a questão das substituições aí, precisa rever isso aí, hein? Mas aí é o seguinte, o cara teve uma estratégia que deu certo, e o Nelsinho, infelizmente, ele tentou a mexida e não deu certo. Vou repetir, o Elvis é um cara que tem que estar em campo, ele tem que jogar. Você viu o primeiro tempo do Dodô e a diferença do Dodô pro segundo tempo? No segundo tempo o Dodô só marcou, cara, só jogou para marcar. Correndo atrás de volante, marcando pra lá, correndo pra cá. E aí a hora que a Ponte tem a bola pra atacar, o cara tá morto, pô. O cara tá sozinho no meio de campo. Tá sozinho. Aí tem também que a Ponte foi prejudicada com 2 substituições por contusão. Isso aí a gente também tem que botar no contexto, porque aí atrapalha todo o planejamento de jogo, todo o planejamento tático que foi feito, né? A leitura em cima do time adversário. Então tem alguns aspectos que realmente prejudicaram o time da Ponte, mas eu não vou tirar o mérito do Botafogo, que para mim, pelo segundo tempo, mereceu o resultado Edu Pinheiro. Bom, gente, é o seguinte, olha, os jogos encerrados aqui na Série B, né? Santos 2, Goiás 0, Botafogo 2, Ponte 0, não terminou ainda, Brusque e Avaí 0-0, e o Coritiba, segundo tempo, vai vencendo o Coritiba 1, América Mineiro 0. Lembrando que amanhã nós teremos o complemento, né? Nós teremos mais 2 jogos amanhã. 2 jogos amanhã, deixa eu ver aqui. Na Série B. Vai ter Vila Nova em Mirassol, Ceará e Sport, tá? Então a Ponte é 14ª. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. 14ª com 12 pontos. Depois o Amazonas tem 12 pontos também.
16º Paysandu 12. Por enquanto o Brusque vai empatando 0-0. É o primeiro na zona com 10, CRB 9, Ituano 7 e o Guarani 5. Então a Ponte está aí a 2 pontos da zona do rebaixamento. Pega o Ceará, terça-feira, no Majestoso, depois o derby, né? O Guarani tem quem? O Guarani joga com o CRB sábado lá em Maceió e depois tem o derby, tá? América Mineiro, líder com 21 pontos. O Avaí tem 21, Operário 21, em quarto Santos com 18, em quinto Sport com 18. O Sport tem 2 jogos a menos, vai jogar amanhã e vai ficar depois com um jogo a menos. Mas o Sport pode ultrapassar o Santos. O Santos pode sair do G4, dorme no G4, né? Se recupera depois de 4 derrotas. Bom, meus amigos, é isso aí. Olha, e no Brasileirão, já o craque, hein? Terminou o Atlético Goianiense 1, Criciúma 2. Criciúma ganhou lá em Goiás, cara. E um gol nos acréscimos, gol da vitória. O Botafogo empatou nos acréscimos. Botafogo 1, Atlético Paranaense também 1, fora no Rio. Fortaleza 1, Grêmio 0, Grêmio zona de rebaixamento. Juventude 2, Vasco 0, Vasco zona de rebaixamento. O São Paulo perdeu a invencibilidade, o novo treino Zubeldia perdeu, né? 12 jogos invictos ele estava. São Paulo 0, Cuiabá 1, gol de Eliel. Ex-Ponte, hein? Revelado pela Ponte. Segundo tempo, Cruzeiro 1, Fluminense 0 e Internacional vence Internacional 1, Corinthians 0, jogo lá em Santa Catarina. É isso aí. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui na classificação do Brasileirão. Deixa eu ver aqui rapidinho. É o seguinte, então, olha, Corinthians, Grêmio e Fluminense na zona de rebaixamento. É mole? Eu vou repetir. Corinthians, Grêmio e Fluminense na zona de rebaixamento. O Vitória é o último. O Vasco não está. O Vasco é o primeiro fora, né? É o 16º com 7 pontos. E o Botafogo, por enquanto, continua líder com 20. O Flamengo vai jogar, tem 19. O Atlético tem 18 e assim vai. Bom, vamos lá então. Vamos para o craque do jogo. Agora 23-16 aqui. Botafogo 2, Ponte 0. O craque do jogo. O craque do jogo, ele narrou aqui, agora vem na votação do craque do jogo, Roger Williams, qual foi o craque, hein? Oi, Edu, de volta aqui dentro da programação da Bandeirantes no apito final. O craque do jogo pra mim foi o Dodô. Dodô se esforçou demais, aguentou o jogo inteiro correndo, combatendo, tentando finalização, servindo. Ele foi o que se destacou hoje desse jogo péssimo que fez a Ponte Preta. O craque do jogo pra mim, Dodô. Tá bom, Edu? Um abraço pra você. Bom final de trabalho, meu amigo. Até a próxima. Parabéns pela narrativa. Bom retorno aí à Americana. Agora o Vladimir Catarino, o nosso repórter. Vamos, Catarino. É por exclusão. Já sei. Por exclusão. Diga lá, Catarino. Fala, Edu. Ouvintes desse apito final, temos que votar no craque do jogo e por exclusão, né? Eu vou votar no Dodô. Pelo menos foi o que mais tentou. Mostrou aí mais força de vontade, tentou criar alguma coisa. Meu voto nesta derrota da Ponte Preta vai para o Dodô. Edu? Oi, Tigrão, o craque. Dodô, por exclusão. Oi, Klegger, o craque. Dodô. Muito bem, Dodô, unanimidade. Botafogo 2, Ponte 0, segundo tempo horrível da Ponte. Aí o gol Capô tomou o segundo então, hein? Nasceu de um lateral. Nossa, já Igor Inocêncio, Castro. Pô, olha uma falhada geral, hein? Eu volto já, 23-17. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. A linha de fluidos para radiador homologados da Paraflu
passam por rigorosos testes de aprovação nas montadoras, acompanhando a evolução tecnológica dos veículos. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. O Iga Atacado está chegando com uma novidade para você, morador de Campinas. Em breve, uma nova loja no bairro Bela Aliança, ao lado da Avenida John Boy Dunlop. O Iga está contratando para a nova loja. São mais de 250 vagas, entre repositor, operador de caixa, operador de empilhadeira, conferente, estoquista e muitas outras. Envie seu currículo para seleção@iga.com.br. Iga Atacado, há 59 anos, sendo referência em satisfação e economia. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. O TC10 agora está totalmente digital, integrado à base de dados do clube e conectado aos parceiros comerciais. Um verdadeiro clube de vantagens para o torcedor inscrito. É a melhor chance para se tornar um torcedor de carteirinha, assistir a todas as partidas com o mando da macaca no Majestoso, ganhar brindes e participar das experiências exclusivas. Acesse novotc10.com.br. Carregue com orgulho a bandeira alvinegra e pertença à força da Ponte Preta. Faça sua adesão. Começou a operação de vendas Volks Vale Mais. Aproveite a chance única de conquistar seu Volks 0 km com as promoções que a Germânica Volkswagen preparou pra você. Nivus com bônus de até R$12.400, taxa zero mais entrada e saldo em 24 vezes. E Polo Highline com bônus de até R$9.000, taxa zero e saldo em 12 vezes. Visite a loja mais próxima para aproveitar essas e outras ofertas. Consulte condições. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Aqui quem fala é Léo Santana. Hoje a minha dica é para quem quer conquistar os seus sonhos. Olha, você precisa de um parceiro de verdade, hein? Por isso eu recomendo fazer um consórcio no Sicredi. Seja para casa, carro, moto ou até viagem ou festa de casamento. O consórcio do Sicredi é um jeito planejado de comprar e ter condições facilitadas. Fale com o gerente do Sicredi. Não é só o consórcio, é contar com o parceiro na hora de conquistar os seus sonhos. Não é só dinheiro, é ter com quem conta. Ofertas exclusivas na loja do Mecânico em Campinas. Jogo de alicates Forte G, R$ 59,90. Furadeira de bancada Forte G, R$ 449,90. Promoções até 22 de junho. A cada R$ 250 em compras, você concorre a 11 motos. Loja do Mecânico. Visite na Rua Carolina Florence, 1364. Fone 19 3370 2550. Loja do Mecânico. Lugar de quem faz. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Sim, Brasitone, a ficha técnica. Ribeirão Preto, Santa Cruz, a ponte começou com Pedro Rocha no gol, Igor Inocêncio, Castro, Sérgio Rafael e Gabriel Risso, Emerson Santos, Ramon Carvalho e Elvis, Dodô, Renato e Gé. A primeira alteração no primeiro tempo, sai machucado, contusão muscular Renato e entra Iago Dias com 23 minutos. Ainda no primeiro tempo, outra contusão a 32 minutos. Emerson Santos volante sai, Emerson Santos sai, entra Dudu Vieira. No intervalo, sai Elvis e entra Matheus Regis. Depois tivemos a 11 do segundo tempo, saiu Gabriel Risso, lateral esquerdo, entrou Zé Mário, aqui esquerdo por esquerdo, e tivemos a última aqui, anotada aqui, o Ramon Carvalho saiu a 25 do segundo tempo, entrou Guilherme Beleia, saiu o volante, entrou o atacante, a equipe do técnico Nelsinho Batista. O Botafogo com João Carlos no gol, ex-ponte, o Alisson, Lucas Dias, depois Chapo, Fábio Sanches, ex-ponte, e Jean Victor, depois Patrick Bray, João Costa, Emerson Negueba, depois Toró, Matheus Barbosa, ex-Guarani, depois Felipe Souto e Gustavo Bochecha, depois Matheus Costa.
Alexandro, depois o Leandro Pereira e o Douglas Baggio. Técnico é o português Paulo Gomes. Apitou Bruno Pereira Vasconcelos da Bahia. Cartões amarelos. Para Ponte, Elvis é o terceiro com 16 minutos de jogo. Amarelado Elvis, não pega o Ceará. Também Emerson Santos fica pendurado, amarelado. Igor Inocêncio, amarelado, fica pendurado. O Jeque volta de suspensão, já foi amarelado hoje. E também o Iago Dias, amarelado. Do Botafogo, amarelo Negueba, o Alisson e Matheus Costa. Vamos aos gols. No segundo tempo, Matheus Barbosa, ex-Guarani, a 10 minutos, 1-0. E o segundo gol, Patrick Breia, 47 minutos, 2-0. Público, 2.631, com 36 mil de renda. Aqui no apito final, a ficha técnica Botafogo 2.0, em nome de Brasitone. Brasitone, a solução mais próxima de você. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone. São mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Vai, fraco em defesa, tem uma do Pedrão e tem uma do João Carlos, hein? Começo pela de cronológica, essa do João Carlos. Renato vai chutar 21 do primeiro tempo. Olha a macaquinha no ataque, é com você, Roger Williams. Falta para a equipe da Ponte Preta, 21 minutos, capricha, Elvis pra bola, perna direita, subiu Lucas Dias para afastar, já vai brigar por ela, chega, toma o tranco, vai pro solo, o árbitro dá vantagem, pega a bola pelo setor esquerdo, Ramon, tocou, Elvis, atenção, ajeitou, Renato, vai bater daí, Renato bateu, pegou o goleiro, soltou, vai, pega de novo, João Carlos. Sim, dois tempos, beleza, muito bem, Roger Williams, é isso aí. Bom, é o seguinte, aí o Botafogo faz 1-0 com o Matheus Barbosa, 10 do segundo tempo, e na sequência, Matheus Barbosa, ex-Guarani, gente, ele faz uma jogada individual, acho que ele passou por dois, cara. Entrou na área, mandou ver Pedrão, se não me engano, com os pés. É com você, Roger Luiz, 27, segundo tempo. E vem Botafogo, invade a área como quis, Matheus Barbosa vai pintar o segundo. No chute ele foi aparentemente travado e a bola vai pra fora em escanteio. Ninguém parou, ele foi levando, Vladimir. Que facilidade, meu amigo. Que bobeira, né? O Dudu Vieira e o Zé Mário tava na marcação ali do Matheus Barbosa. Ninguém parou, ele foi adiante. Chutou na saída do goleiro Pedro Rocha, que fez a defesa ali com os pés, colocou pela linha de fundo. Escanteio. Sim, muito bem, Vladimir, com os pés, descrevendo aí. É isso que eu temos pra hoje. Oi, Gleger. Então, vamos lá. Vamos lá. Eu vou ficar com aquela do João Paulo. Do João Carlos. Do João Carlos, defesa, né? Chute do Renato? Chute do Renato, exatamente. E você, Tigrão? Ô, Edu, eu acompanho. Fico com aquela, para mim, uma boa defesa, um chute forte, surpreendente, de muito longe do Renato. Para mim, uma belíssima defesa do João Carlos, num lance onde os goleiros trabalharam um pouco, especialmente o goleiro do Botafogo. Para mim, essa daí, mais nenhuma. Lance no primeiro tempo
que Roger Williams descreveu exatamente assim. Falta para a equipe da Ponte Preta, 21 minutos, capricha, Elvis pra bola, perna direita, subiu Lucas Dias para afastar, já vai brigar por ela, chega, toma o tranco, vai pro solo, o árbitro dá vantagem, pega a bola pelo setor esquerdo, Ramon, tocou, Elvis, atenção, ajeitou, Renato, vai bater daí, Renato bateu, pegou o goleiro, soltou, vai, pega de novo, João Carlos. Na batida forte de Renato. Muito bem, a defesa do jogo, primeiro tempo, o chute do Renato a 21 minutos é o seguinte, hein, ó. Terminou Cruzeiro 2, Fluminense 0. Fluminense nesse momento é o último colocado. O segundo gol do Cruzeiro fez com que no saldo o Fluminense perdesse pro Vitória. Será que o Fernando Diniz vai continuar? Hein? Fluminense último colocado com 6 pontos no Brasileirão. Depois de 10 jogos, hein? Vitória joga depois, né? Mas o que é isso? Bom, tá rolando ainda o jogo do Internacional Corinthians, nos acréscimos, Inter 1, Corinthians 0. O São Paulo perdeu, hein? São Paulo 0, Cuiabá 1. O Santos na Série B ganhou, Santos 2, Goiás 0. Por enquanto tá no G4. Terminou Curitiba 1, América 0. Terminou Brusque e Avaí 0-0, hein? E aqui, Botafogo 2.0, já, o gabarito 23 e 29. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Gabarito do jogo. Finalzinho do jogo lá, Internacional 1, Corinthians 0, lá em Santa Catarina. O Corinthians também vai entrando na zona de rebaixamento, hein? Corinthians vai entrando na zona de rebaixamento. Olha, Corinthians, Grêmio, Vitória e Fluminense, os 4 últimos. Vamos lá, meus amigos, vamos lá, Gleger, Botafogo 2.0, qual é o conceito do jogo e melhor o primeiro ou segundo tempo? Jogo regular, melhor o primeiro tempo. E pra você, Tigrão? Jogo ruim, melhor o primeiro tempo. O Pedrão, ele fez essa defesa boa aí, já estava 1-0, né, do Matheus Barbosa, tirou com os pés. Bom, mas ele teve alguma coisa observada aí no gol, no primeiro gol que ele tomou, se teve culpa no segundo também. Essa e outra, Pedrão, que olha, tá pendurado, o único que atua em todos os jogos da Ponte 2024, o Pedrão hoje, o Gleger. Ele teve aquela falha técnica, né, no lance do primeiro gol, no segundo gol não tinha como. A bola ainda desvia, acho que no Sérgio Rafael e entra. Eu vou dar um conceito regular para ele, Edu. Que apesar de tudo, o Pedrão ele sempre mantém uma regularidade. E falhar faz parte da profissão. Regular. Bom, você falou, né, Tigrão? Igor Inocêncio, né? Não acertou um cruzamento, né?
E depois, outra, no segundo gol, também deu uma bobeada, depois da cobrança de lateral, não só ele, outros também, mas estamos falando agora do Igor Inocêncio, jogou o tempo todo, o conceito dele. Conceito ruim, jogador sofrível, jogador que vem com a bola de trás, enquanto não tem ninguém encostando nele, desfila, dá a impressão que vai ser o Leandro do Flamengo. Aí quando chega um adversário a 2,5 metros dele, ele pisa na bola e toca para trás. Uma coisa horrorosa. Marca muito mal. Segundo gol do Botafogo é no setor dele. O Toró fez de gato e sapato e é o Toró que entrou no segundo tempo, que enrola a bola para trás para que o Patrick Bray fizesse o gol. Ficaram ali dormindo, olhando os defensores da Ponte, sobretudo exatamente o Igor Inocêncio e o Castro. Partida horrorosa, conceito ruim. Aqui, Botafogo 2.0, a dupla de zagueiro Castro e Sérgio Rafael, hein, Gleger? Se eles tiveram culpa principalmente nos gols, essas e outras, a dupla da zaga aí, como é da Ponte, como é que foi? Ruim pros dois, Edu, não gostei. E pra você, Tigrão, Castro e Sérgio Rafael? Pouquinho acima o Sérgio Rafael, pelo menos, às vezes, dando um pouco de qualidade na saída da bola. Castro, atuação desastrosa, ruim para Cássio, regular para o Sérgio Rafael. Olha, 51 minutos, segundo tempo, Inter 1, Corinthians 0, no Orlando Scarpelli, lá em Santa Catarina, em Florianópolis, né? Tá perdendo o Corinthians, zona de rebaixamento do Corinthians. Vamos lá, Gabriel Risso, o argentino lateral esquerdo, Gleger. Ele foi até 11 do segundo tempo, depois entrou o Zé Mário. Zé Mário também vou te contar, hein? Zé Mário foi absorvido naquele lance também do Matheus Barbosa, né? Jogada individual dele, que o Pedrão com os pés acabou salvando aí. Então você fala dos dois. O Risso, lembra aquele giro do Iago Dias? Assim que o Iago Dias entrou no primeiro tempo, ele girou, quase que marca, chutou pra fora. Então a jogada foi do Gabriel Risso, fazendo esse passe pro Iago Dias, né? E aí, como é que foi Gabriel Risso e Zé Mário? Muito pouco, muito pouco. Eu não gostei de nenhum dos dois, Edu. Pra mim, ruim pros dois. Bom, Tigrão, Emerson Santos saiu com 32 do primeiro tempo, não sei se você vai querer falar alguma coisa, mas entrou Dudu Vieira, né? Jogou o resto do primeiro tempo e todo o segundo tempo. Então vamos lá, Emerson Santos, sim ou não, alguma coisa, ou Dudu Vieira? Emerson Santos estava bem no jogo e esteve em campo no melhor momento da Ponte na partida, que foi no início do primeiro tempo. Estava bem, conceito regular, saiu contundido. Dudu Vieira, perdido. Mais perdido do que barata em galinheiro. Coisa incrível. Pega a bola, toca para trás, toca de lado, erra passe, não conseguindo fechar os espaços e não conseguindo fazer o papel de contenção que dele era esperado. Conceito ruim. Bom, Gleger, vamos lá. Vamos falar um pouquinho aqui desse meio de campo aqui. Eu parei aqui. Agora é o Ramon Carvalho. Foi até 25 segundos do tempo. Depois entrou o Guilherme Beleia, atacante, né? Esse Guilherme Beleia, ele veio, deixa eu ver de onde que veio. Um atacante exótico. Depois eu vejo aqui de onde que veio o Guilherme Beleia. Guilherme Beleia, ele veio do Cianorte, tá? Do Cianorte. Ramon Carvalho, depois Guilherme Beleia. São funções diferentes. Ramon Carvalho é volante, Guilherme Beleia é atacante. Bom, mas você fala dos dois, ô Gleger. Esse Belé é muito fraquinho, né, Edu? Tem entrado aí, mas não tenho gostado, não. Conceito ruim pra ele. E o Ramon Carvalho, né? Ele, enquanto o Emerson estava em campo, ele estava muito bem. Estava jogando bem o Ramon. Depois ele, acho que comprometeu um pouco o posicionamento dele. Mas eu vou dar um conceito regular pro Ramon. Pra mim não foi tão mal, não. Muito bem, o Tigrão, Elvis, ele jogou só o primeiro tempo, com 16 minutos de jogo foi amarelado, é o terceiro, não pega o Ceará. No intervalo saiu, entrou Matheus Regis. Então vamos lá, Elvis, o que falar dele e Matheus Regis depois? Edu, o Elvis deu uma desfilada básica aí no primeiro tempo, uma bola parada, uma tentativa aí. A Ponte não teve escanteio, né? Enquanto o Elvis esteve em campo. Nenhum escanteio no primeiro tempo. E tentou uma batida de falta interessante, todo mundo esperando que ele ia bater por cima da barreira. Ele bateu forte no chão, passou perto, mas o João Carlos estava na parada. Mas uma atuação discreta hoje do Elvis, leva apenas um conceito regular
E o Matheus Regis vai me desculpar, mas hoje ele entrou tropeçando na bola, desatento, desconcentrado, não criou sequer uma jogada, não deu um chute no gol, não deu uma assistência, não deu um drible, perdeu todas e teve uma atuação ruim. Acabou, hein? Lá no Orlando Scarpelli, Internacional 1, Corinthians 0, derrota do Corinthians, derrota do Fluminense hoje 2-0 para o Cruzeiro no Mineirão, derrota do Grêmio para o Fortaleza no Castelão 1-0. Então é o seguinte, Corinthians, Grêmio, Vitória e Fluminense, os 4 últimos, o Grêmio, claro, 2 jogos a menos, e o Vitória joga amanhã, Thiago Scarpini, né, o técnico do Vitória, Vitória e Atlético Mineiro. No Barradão tem Flamengo e Bahia amanhã, e Palmeiras e Bragantino amanhã também. A liderança é pro Botafogo, que empatou hoje na Bacia das Almas, Botafogo e Atlético Paranaense 1-1, Fogão tem 20 pontos, o Flamengo tem 18, mas se o Mengão ganhar do Bahia, né, do Rogério Ceni, o jogo é no Maracanã, vai tomar a ponteira aí e o Botafogo vai para segundo. Vamos lá, Dodô. Jogou o tempo todo e um detalhe, né? Vocês me corrijam, por favor. Ele, comissão de frente atacante, mas como o Elvis saiu no intervalo, diz a lenda que ele ficou responsável pela armação da equipe no segundo tempo, hein, Gleger? O Dodô, como é que foi? Foi o mais lúcido desse time da Ponte aí, né? E quando eu falo lúcido, nos 2 tempos. Primeiro tempo estava bem no jogo, segundo tempo ele se sacrificou para fechar a linha, para ficar correndo atrás de lateral, de volante. Conceito do Dodô, para mim, o melhor em campo regular. Bom, o Renato, Tigrão, foi até 23 do primeiro tempo. Saiu machucado, teve aquele chute, né? Que foi a defesa do jogo, a defesa do João Carlos e depois o Iago Dias. Teve chance. Iago Dias, assim que entrou, uma bola que ele girou dentro da área, chutou para fora. Você analisa então, Renato, se quiser, 23 minutos só, e o Iago Dias depois. Renato regular, enquanto esteve em campo, estava bem e protagonizou o melhor lance da Ponte ofensivo do primeiro tempo e do jogo, consequentemente, na defesa do jogo do João Carlos, num chute muito bem executado de fora da área. Iago Dias, a exemplo do Matheus Regis, entrou para dar profundidade, entrou para alargar o campo, para usar as beiradas, lento, pesado, desinteressado, errando todas, errando os cruzamentos, me pareceu inclusive um pouquinho acima da silhueta normal, parece que engordou um pouco, talento, é um jogador de velocidade, é um jogador que tem na velocidade a sua principal virtude. Quando entra ali escondidinho, na beirada do campo, não participa, não dá um drible, aí ele se compromete. Conceito ruim para Iago Dias. Bom, e o Gé, hein, Gleger? O Gé jogou o tempo todo, logo no comecinho, 8 minutos, ele saiu da marcação, deu um chutaço, mas raspou, passou bem pertinho da trave. Teve uma no final do primeiro tempo também, que o Ramon Carvalho roubou no meio, entregou para ele. Ele limpou, mas bateu na zaga. Enfim, ele é voluntarioso, marca a presença na área, esforçado, vai para lá, vai para cá. Foi amarelado, já vinha de contusão, já toma o primeiro amarelo da segunda série. E aí? E o Gé, hein, Gleger? Ele sempre incomoda, né? Sempre incomoda muito. Mas hoje, na minha opinião, estava muito bem marcado. O Botafogo, o professor Paulo lá desenhou e marcação total em cima do Gé, que tem presença diária. Conceito regular para ele, Edu. E eu termino com você, Gleger, Nelson Batista hoje completando 120 jogos. Claro, somando as 4 passagens como técnico, arredondou uns 120 hoje, Nelsinho. Por aquilo que ele escalou hoje, começou com o Elvis, depois tirou o Elvis no intervalo, tudo bem que tinha cartão, já falamos várias vezes exaustivamente. Teve problema de contusão, primeiro o Renato, depois Emerson Santos. Teve direito a 5 alterações, com 4, invertendo, né? Alterando e substituindo 4 vezes. Teve contusão, enfim, por aquilo que ele escalou, por aquilo que mexeu. Como é que foi o Nelson Batista hoje? Escalou muito bem a Ponte de começo. Teve dois problemas aí, 2 percalços no primeiro tempo, perdendo o jogador por contusão. Né? Mas aí no intervalo, Edu, eu acho que a leitura que ele fez não foi a correta. Então, assim, isso acontece, tá? O treinador, ele tá sujeito a erros. E para mim, hoje, o Nelsinho errou. Respeito demais o trabalho do Nelsinho. Né? E a Ponte, se ele mantém a mesma estrutura, a Ponte poderia até ter vencido, ou até mesmo empatado. Poderia até ter perdido também. Mas
Eu acho que a substituição dele, a leitura que ele fez, jogou o Botafogo para cima da Ponte e aí a Ponte teve dificuldade defensiva. Então, por esse aspecto, o conceito do Nelsinho hoje é ruim, Edu. Satem, boa noite para você, Gleger. Até a próxima. Valeu, Edu. Um abraço para você. Até a próxima, se Deus quiser. Aqui, Botafogo 2, Ponte 0. Gols de Matheus Barbosa, ex-Guarani, a 10 do segundo tempo. E a 47, Patrick Bray, marcando o segundo. Tigrão, 2 perguntas. O conceito do Nelsinho, por tudo já que dissemos e analisamos. E como que ficaria contra o Ceará? O Elvis está suspenso. Quem que você colocaria para armar o time? Em compensação, como é que ficaria a comissão de frente se são 3 atacantes? Seria Dodô, Iago Dias e Gé. Porque o Renato também tem problema muscular. Talvez não jogue, né? Talvez não jogue. Tem que esperar. Vamos lá. Por partes. Nelsinho Batista hoje. Não, escalou da melhor maneira que poderia escalar. Acho que o time se ressentiu muito da ausência do Gabriel Novaes, que é um jogador que arrasta muito, um jogador de força, de boa qualidade de finalização, um dos artilheiros aí do time, joga tanto centralizado quanto pela beirada, fez muita falta. Do que sobrou, com essa ausência inesperada, uma contusão ruim, ele escalou bem. Acho que a questão do Elvis aí ficou claro que foi para poupar, porque o cara já estava suspenso, né? Aí você não tira, ele corre o risco de tomar o segundo amarelo e tomar o vermelho. Então, complicada a situação. O Nelsinho optou por tirá-lo, já está poupado contra o Ceará porque está suspenso. Poupa mais 45 aqui, fica inteirinho para o derby. Eu não faria isso, estou supondo, estou apenas hipoteticamente imaginando que possa ter sido isso. Se não foi, é pior ainda. Se não foi essa a intenção e tenta se justificar, aí é pior ainda, porque você viu o que aconteceu com o time depois que o Elvis saiu, né? Mesmo com o esforço, mesmo com a tentativa, mesmo tendo chamado o jogo Dodô, não conseguiu. Não conseguiu fazer a bola chegar com qualidade, não conseguiu uma enfiada de bola perigosa, uma enfiada de bola com um pouco mais de qualidade, que crie situações embaraçosas e difíceis para o adversário. Então, se tirou por uma opção técnica, errou. Se tirou pensando no derby, eu não faria isso, mas respeito a... Porque é aquela história, todo mundo quer ganhar o derby, mas aí desfalca hoje, pede para o Botafogo, aí não ganha do Ceará, chega para o derby na zona de rebaixamento. E os 3 pontos são iguais, né? Claro que o derby, é o tal do campeonato à parte, mas tem que somar em todos os jogos. Não pode abrir mão de jogo nenhum. Então, eu acho que nas mexidas eu não gostei. Até porque ele também, quem ele colocou, não jogou absolutamente nada. Absolutamente nada. As mexidas... Fora essa do Elvis, foram até compreensíveis e coerentes, mas os caras que entraram não jogaram nada. Hoje, como o time não jogou nada, conceito ruim para o time e ruim também para o comandante Nelson Batista Júnior. A você, meu grande amigo Tigrão, um grande abraço, uma ótima noite, até a próxima. Se Deus quiser, para você também, Edu, até a próxima. Ei, Tigrão, vai descansar, não é fácil não, hein? Quase meia-noite. Pessoal, eu volto já no Em Dia com a Bola, hein? Mas que coisa, que revirada, muitos gols no final aí, zona de rebaixamento aí time famoso no Brasileirão, não tá nada legal, Ponte não tá legal, Guarani pior ainda, o Pintado já é o novo técnico do Guarani, já treinou hoje, o Guarani anunciou algumas contratações aí, que vão entrar na janela, o Guarani joga sábado contra o CRB Maceió, a Ponte só terça que vem contra o Ceará, dia 30 é derby, vamos lá, 23h47. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Família Diane Restaurante, da nossa família pra sua família. Bom, é o seguinte, o Brasileiro Série B, 11ª rodada, 11ª, né? Segunda-feira tivemos Chapecoense 0, Operário 1. Ontem, terça-feira, Guarani 3, Ituano 3, jogo louco, Vinícius Paiva, a 42 do primeiro tempo, 1-0 Ituano, Ian Rolim, a 11, segundo tempo, 2-0 Ituano, Caio Dantas, a 29, marca o primeiro do Guarani, Caio Dantas, a 38, 2-2,
Aí o Vinícius Paiva faz 3-2, Ituano a 42, a 44 o Heitor empata pro Guarani 3-3, público 2.849. Lá em Novo Horizonte ontem, Novo Horizontino 1, Amazonas também 1. Enio para o Amazonas, Luca, ex-Ponte, Luca, mas empatou nos acréscimos, hein? Nos acréscimos o Luca empatou 1-1. Olha o público, 1.160, sempre foi problema de público lá em Novo Horizonte. Deixa eu ver o que mais aqui. E na Curuzu, Paysandu e CRB foi 1-1. João Vieira para o Paysandu, Léo Pereira para o CRB. 1-1. Público 13.120. Aqui na Curuzu ferve, viu? A turma vai mesmo pelo Paysandu. É isso que cabe lá, 13, 15 mil. Vai lota. Bom, nós tivemos hoje Santos 2, Goiás 0. Tava complicado o jogo. Santos jogou mal o primeiro tempo. Só teve uma chance nos acréscimos do primeiro tempo. E aí, gol contra do goleiro Tadeu. 1-0 Santos a 35 do segundo tempo. Arre. E aos 39, William Bigode marcou o segundo. Santos 2, Goiás 0. Lá na Vila. Você curtiu aqui? Botafogo 2.0. Tivemos lá no Couto Pereira. Deixa eu puxar aqui. Curitiba 1. América Mineiro 0. América Mineiro, o quê? Segunda derrota do América Mineiro. Deixa eu ver aqui. Gol de quem, hein? O gol foi do Lucas Ronier, tá? O Brusque empatou 0-0 com o Avaí. Brusque 0, o Avaí também 0. O Avaí não vencia há 8 rodadas, depois ganhou do Ceará 1-0 e agora empata contra o Avaí, tá? Nós temos amanhã Vila Nova e Mirassol, Ceará Sport. Repito, amanhã, hein? Amanhã tem Vila Nova e Mirassol no Oba, Ceará Sport no Castelão. O América perdeu, mas é líder com 21, em segundo Avaí 21. Em terceiro Operário com 21, em quarto Santos com 18, em quinto Sport 18, em quarto em sexto Goiás 18, em sétimo Curitiba também 18, em oitavo Mirassol 17, em nono o Ceará com 15, em décimo Novo Horizontino com 15, 11º Vila Nova 14, 12º Chapecoense 14, 13º Botafogo 13, ultrapassou a Ponte, que é a Ponte 14ª com 12, 15º Amazonas 12, 16º Paysandu 12, depois Brusque, os 4 últimos, Brusque 10, CRB 9, Ituano 7 e Guarani 5. Bem, equipes, o CRB, por exemplo, tem 2 jogos a menos, está na zona do rebaixamento. O Sport vai jogar amanhã contra o Ceará no Castelão, né? O Sport vai jogar e vai ficar, depois do jogo de amanhã, vai ficar com 1 a menos também. Deixa eu ver o que mais aqui. O Vila Nova vai jogar amanhã. O Botafogo de Ribeirão Preto ultrapassou a Ponte e tem um jogo a menos ainda. Verdade. Botafogo tem um jogo a menos. Vai vendo a situação. Olha, o Guarani também com 5 pontos. Faltam 8 rodadas para terminar o primeiro turno. Olha que horror, hein? Lembrando que na terça-feira, antes, né? Sábado é CRB e Guarani, 17 horas, lá no Repelé. E na terça, dia 25, 25, Ponte e Ceará. E dia 30, domingo, 18h30, no Brinco, Derby, Guarani e Ponte. Vamos lá. O Brasileirão teve o seguinte, ó, 10ª rodada, o Brasileirão apresentando o seguinte aí, no placar: Botafogo 1, Atlético Paranaense também 1. E olha que o Mastriani marcou 1-0 para o Atlético, Bastos empatou 52, os acréscimos empatou para o Botafogo. No Antônio Ascioli, Atlético Goianiense 1, Criciúma 2. E foi de virada, Guilherme Romão 1-0 Atlético de Goiás, o Newton empatou para o Criciúma e o gol da vitória foi aos 57 minutos, gol de Trauco. Sei lá quem é esse cara, Trauco, vai vendo. Morumbis, Zubeldia estava invicto, né? Cuiabá venceu 1-0 São Paulo lá dentro, gol de Eliel, revelado na Ponte. Eliel, 36, segundo tempo, gol. 36, segundo tempo. No Castelão, Fortaleza 1, Grêmio 0, gol do Luceiro. Em Caxias, Juventude 2, Vasco 0, Lucas Barbosa
e Léo Jardim nos acréscimos. O segundo Juventude. No Mineirão, Cruzeiro 2, Fluminense 0. 2 gols de William. Segundo nos acréscimos também. E no Orlando Scarpelli, em Florianópolis, Internacional 1, Corinthians 0, gol de Wesley. A 42 do primeiro tempo. Olha, o Botafogo tem 20 pontos, empatou em casa. O Flamengo tem 18. Amanhã tem Flamengo e Bahia. No Maracanã, se o Flamengo vencer, toma a dianteira aí. O Atlético Paranaense tem 18. O Bahia, quarto colocado, com 18. Bahia, claro, enfrenta o Flamengo amanhã. Palmeiras joga amanhã. Palmeiras é quinto colocado com 17. É Palmeiras e Bragantino amanhã, 20h30 no Allianz Parque. O Cruzeiro é sexto colocado com 17. São Paulo, sétimo com 15. Bragantino, oitavo com 15 também. Bragantino pega o Palmeiras, né? Em nono, Internacional com 14. Em décimo, o Atlético Mineiro com 13. Em 11º, Juventude com 13. As principais colocações. O Vasco é o 16º com 7. 16º. E depois os 4 últimos. Corinthians 7, Grêmio 6, Vitória 6 e Fluminense 6. Claro, o Vitória joga amanhã com o Atlético Mineiro, tudo bem. O Grêmio tem 2 jogos a menos, é bem verdade. Fortaleza também tem jogo a menos. O problema é que está tudo irregular. Internacional também, 2 jogos a menos, Nuno colocado com 14 pontos. Enfim, irregularidades pelo número de jogos. Mas a situação é essa: Corinthians, Grêmio, Vitória e Fluminense na zona do rebaixamento, tá? É isso aí. Bom, se o Vitória ganhar amanhã do Atlético Mineiro, é duro, né? Porque o Atlético não vai ter o Hulk nem o Paulinho. Foram expulsos contra o Palmeiras, né? Aí o Vitória vai a 9 pontos. E ele ultrapassa aí o Grêmio e o próprio Corinthians, né? E ultrapassa também o Vasco, ultrapassa o Atlético. Olha, uma vitória amanhã no Barradão, poxa, dá aí ao Vitória um ganho espetacular. É isso aí. E aqui na Bandeirantes você ficou em dia com a bola. Venha conhecer a vista mais charmosa de Campinas e vivenciar uma experiência gastronômica com o melhor da Itália contemporânea em um ambiente muito intimista e charmoso. A comida mais saborosa da cidade, acompanhada de um atendimento de excelência. Agora com novidades, a nova unidade da Rostisserie do Famiglia Gianni em Vinhedo. Estrada da Boiada 800. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. Informações e reservas 19 3294 2087. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Meus amigos da Bandeirantes, final do apito final, 23h56. Hoje Botafogo 2.0. Narrou Roger Williams, comentou Tigrão, Gleger Zorzin e Vladimir Catarino nas reportagens. Obrigado à nossa equipe técnica, Gil Kleber, Gabriel Ribeiro, Lucas Pessoa, Pedro Piscinato e Gilberto Sufi. Um grande beijão pro meu filho Marcelo Henrique. Amanhã estaremos almoçando junto, né, filhão? Beleza? Tá curtindo o pai aí ouvindo, tá vendo? Só uma coisa na vida, não vai ser radialista, hein? Radialista você não vai... Estuda, menino, estuda! Tá bom? Beijo pra você, filhão. Pessoal, obrigado, hein, técnica. Valeu, Gabrielzinho, valeu, Lucas. Eu volto então no sábado com Guarani e CRB, né? Então, sábado, muito obrigado a todos pelo YouTube, em FM 85,7. Então é o seguinte, muito obrigado mesmo. Sábado, eu volto! Se Deus